Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E eu fico muito grato de você estar aqui comigo nessa jornada. Estamos na nossa quarta aula, e nessa aula eu quero trazer algo muito rápido para você, que a gente não está ao vivo. Eu quero mostrar para você uns detalhes que eu passei e que foi muito duro poder ter aprendido isso. Só que, pelo fato de eu ter aprendido, a gente começou a ajustar e mudar o meu posicionamento. Então, foi um erro que eu cometi no passado e que esse erro me fez mudar totalmente como eu deveria me posicionar. Então, assim, eu quero saber se você vai estar cometendo esse erro ou não depois do que eu te contar, depois da história que eu vou trazer para você. E diante disso, eu quero contar para você que, assim, eu, por muito tempo, tive uma dificuldade em trazer um posicionamento. E esse posicionamento era nas pessoas que estavam à minha volta. E quando eu trago isso, aí você fala, Pedro, mas o que, que isso tem a ver com rede social? E é lá onde a gente vai chegar. Quando eu comecei a iniciar a minha jornada de vida, eu percebi que era algo que eu sempre buscava, criar um posicionamento, só que acontecia algo muito forte. Eu não sabia de fato como me posicionar, como é que era o comportamento. E eu comecei a vir um estalo. Eu falei, pô, vou ver as pessoas, como elas fazem e vou repetir. Só que, às vezes, aquela forma que a pessoa faz não é a melhor forma. E se você não entende isso, você começa a fazer, começa a agir de uma forma que você nem entende, que você acha que é o certo. E foi nesse momento que eu, achando que eu estava posicionado, achando que eu estava agindo da melhor forma, começou a ter muitas consequências. Nessas consequências, eu estava criando ruído em todo lugar que eu passava. E principalmente com as pessoas que eu mais gostava. Toda vez que elas estavam à minha volta, eu não entendia por que a gente tinha aquele ruído, aquela rusga, e eu começava a perceber, eu falei, poxa, tem alguma coisa diferente aí. Só que eu não entendia que existia um ponto principal, que estava dentro do meu posicionamento e fazia com que eu errava de uma maneira que nem eu percebia. Foi aí que eu percebi também que, pelo fato de eu fazer isso uma vez, em uma coisa, eu estava replicando isso em outras coisas. E foi nesse momento que eu comecei a pensar e olhar assim, poxa, como eu deveria fazer isso de uma forma diferente? Ou por que toda vez que eu faço isso, cria esse ruído? E aí foi nesse momento que eu comecei a pesquisar, a entender, a buscar formas de deixar que aquele ruído acontecesse. E aí, com o passar do tempo, a gente passou alguns anos, eu comecei a entender que as coisas não são bem como a gente imagina, como a gente pensa. Existe algo que é a mente comum, a mente mestre, não sei se você já ouviu falar, mas eu posso trazer isso e tem a ver com posicionamento. Que é quando você tem uma conexão com uma pessoa e você começa a perceber de que se você tiver bem posicionado, você vai trazer com que as coisas andem de uma forma fluida, onde você nem percebe. Só que se você não parar para pensar de que você quer mudar isso, ou melhor, você não ter clareza que precisa mudar, você continua errando, errando, errando. E aí o ponto que eu te falo é, será que você está cometendo algum erro no seu posicionamento? Pois é, isso foi algo que eu comecei a pensar nos últimos meses. E foi quando eu comecei a olhar de que tinha muito ruído e eu não estava prestando atenção. E nesse momento que eu estava com muito ruído, muito carregado, muito leve. Como assim leve? Eu não estava, de fato, encontrando qual era o ruído. Eu achava que estava tudo bem. Só que, na verdade, no fim, não estava. E isso eu só percebi depois que tudo foi clareado, depois que eu saí de dentro, olhei por fora.
E quando eu comecei a olhar para fora, comecei a identificar justamente quais são as coisas que estavam erradas e que estava criando ruído. E quais são as coisas que estavam certas e que deveriam ser potencializadas e melhoradas. E foi aí que eu comecei a perceber que eu estava fazendo a mesma coisa no digital. Quando eu estava aqui conversando com você no vídeo, criando um conteúdo para você, trazendo as informações que eu sei, das melhores coisas que tem sobre posicionamento, o que que acontecia? É que no fundo tinha um ruído. E esse ruído ele era transmitido desde a forma que eu falava com você, desde a forma como eu transmitia a minha mensagem, desde o cenário, desde o ambiente. Isso só passou a mudar no momento que eu entendi de que esse ruído ele tem que ser sanado. Ele tem que ser feito de uma forma para que as coisas caminhem da melhor forma possível. E como assim? Vai ser muito filosófico. Eu vou trazer para você de uma forma prática. O que que você está fazendo hoje que, se você gerasse uma experiência melhor, você traria um posicionamento muito mais forte, muito mais firme de verdade? E aí, quando você olhar hoje para sua rede social, você abrir o seu Instagram, você abrir o seu YouTube, ou até o seu WhatsApp, você perceber de que existe ali algo que, se você ajustar, você vai comunicar algo extraordinário. E não vai ser por conta de um pequeno detalhe, porque você conseguiu passar a enxergar ao ponto de que aquilo de verdade agora é um bom posicionamento. Só que aí você fala, Pedro, eu ainda não entendi, eu não consigo visualizar, eu não consigo enxergar como é que eu vou fazer para que eu tire esse ruído. E é por isso que, para que você passe a enxergar, você precisa primeiro reconhecer. Conhecer aquilo que está te trazendo como ruído. Então eu te convido para que você clicar aqui no link aqui embaixo e tenha um diagnóstico claro para que você saiba, de fato, como e onde está o teu ruído. E assim você começa a entender e agir de uma forma que é muito mais gostosa, muito mais leve, e você percebe de que agora você pode performar do jeito que você gostaria porque você conseguiu enxergar aquele ruído. Então, hoje eu queria trazer essa mensagem para você, para que você sinta de verdade que você pode eliminar todo aquele ruído que está te travando, que está te segurando e você nem sabe. E para que você se aprofunde cada vez mais, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tem aqui nossa aula ao vivo ou gravada e ela vai com certeza te ajudar no seu posicionamento. E eu te espero na próxima quinta-feira. Até mais.